Eu quero ler Mateus capítulo 6, do 5 em diante. Glória a Deus. Mateus 6, do 5 em diante. Se o seu irmão ainda não encontrou, faz o apelo para ele aí, por favor. Pergunta para ele se ele quer se converter, em nome de Jesus. Mateus é o primeiro livro. Vamos lá. Mateus 6,5 diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, e antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Você pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Está feliz com Jesus hoje? É mesmo? Então olhe para o irmão que está do teu lado, dá um sorriso bem bonito aí. Glória a Deus. Eu falei bonito, cara. Um sorriso bonito. Tem gente que tá dando um sorriso feio aqui. Que isso? Sorriso bonito. Mostra os dentes aí. Gente, hoje eu fui terminar, na verdade, de preparar algumas coisas, e eu notei que nós estamos na 10ª semana dessa série. Passou tão rápido, não passou? 10 semanas, né, em cima deste texto. Claro que fomos por vários lados, mas é aquilo que eu creio que Deus está querendo trazer para a gente. É nós trazermos aquilo que acontece no céu para a terra, e nós temos falado muito sobre isso, né? Na semana passada eu falei um pouquinho, eu tentei pelo menos distinguir entre adoração e louvor. Quem estava aqui semana passada? Levante a sua mão assim. Glória a Deus, que bom que você estava. Então você deve lembrar das 7 palavras que eu falei semana passada, que representam louvor na Bíblia. Amém? Glória a Deus. Ó, um de cada vez se levanta e fala a palavra aí, então. Não estou brincando, gente. Ah, você falou amém, mas você não... Jesus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu falei que adoração é atribuir valor a alguém, lembra? Isso você deve levar para a sua vida. Todas as vezes que você atribui valor a alguém que supera o valor que você dá a Deus, você está tornando aquela pessoa, aquele objeto, aquela coisa em um ídolo na sua vida. Porque todo valor atribuído a alguém ou a algo, ou a um objeto, é uma forma de adoração. É por isso que quando tentaram adorar os apóstolos, eles falaram: não, vocês estão loucos, nós somos homens igual a vocês não podem adorar a gente, porque tudo que é adorado se torna um ídolo. Sabe que muitas pessoas fazem de pastores ídolos? Ei, fala Deus. Tem pessoas que fazem líderes religiosos ídolos, porque nós confundimos o respeito e a honra. Nós passamos do limite do respeito e da honra e começamos a adorar pessoas. E até mesmo quando eles falam algo que está contra a Bíblia, nós acreditamos mais nele do que na Bíblia. Nós tornamos pessoas ídolos, nós tornamos pessoas famosas ídolos. Muitas vezes, por chegar um famoso no nosso meio, na igreja, nós ficamos igual aquelas menininhas de escola, gente. Toda boba, querendo dar... Gente, vai se converter em nome de Jesus. A pessoa vem adorar Jesus com a gente trata ele melhor que a gente trata Deus. E não é errado você tratar alguém bem, não. Não me entenda isso. Mas não idolatre pessoas, não coloque ela neste lugar. Idolatre a Deus, louve a Deus, exalte a Deus. Pessoas você honra, você respeita. Amém? Ou não amém? Então, adoração é atribuir valor a alguém. Louvor é você descrever, elogiar alguém pelos seus atributos, seu caráter e seus feitos.
Então, quando nós louvamos alguém, nós estamos elogiando ou descrevendo seus atributos, o seu caráter, os seus feitos. É por isso que nós louvamos a Deus. E eu falei na semana passada que existem várias palavras na Bíblia que descrevem louvor. São traduzidas como louvor, mas na verdade são palavras diferentes, né? Eu ouvi uma frase essa semana que foi bem legal. Fala assim: louvor é você construir uma casa para Deus. Adoração é Deus vir habitar nessa casa. Você não entendeu, peraí. Louvor é você construir uma casa, um lugar para Deus. Mas adoração é Deus decidir habitar nessa casa. Irmãos, nós temos que sair do louvor e chegar na adoração. Porque nós podemos construir uma casa para Deus, mas se Ele não habitar, não faz sentido nenhum. Nós temos que trazer o céu à terra, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então eu vou relembrar você rapidamente do que nós falamos. Nós falamos do início do louvor, que era o Todá, lembra? Todá enfatiza o louvor voluntário. É aquilo que eu entrego voluntariamente. Se você veio hoje aqui, se você está sentado aqui, se você já cantou hoje, você já levantou as suas mãos, você já elogiou Deus, você já descreveu o que Ele faz, você já praticou o Todá. Mas essa é a forma mais elementar, mais básica do louvor. Porque só estar aqui não significa muita coisa. Significa que você saiu de casa e você veio. A Daniela orou aqui no começo, foi ministrada aqui também. Se nós viemos aqui apenas para gastar o nosso tempo, para passar 3 horas aqui, não valeu nada. Melhor ter ficado dormindo. Se for essa a única razão, não valeu de nada. Mas aí nós viemos com o Yadá. Yadá é o confessar. Eu começo a confessar a Deus. Lembra disso? Louvar a Deus em forma de confissão. E o Yadá, ele dá uma conotação, ele tem também de levantar as mãos. Em outras palavras, eu começo a ordenar o meu corpo e lembrar ele que eu estou na presença do Altíssimo. Já foi ministrado hoje aqui também. Às vezes nós precisamos falar pra gente mesmo: opa, peraí, lembra onde você está. Ei, gente, peraí, Jesus. Às vezes nós temos que lembrar onde nós estamos. Às vezes nós temos que lembrar que nós não saímos de casa para vir aqui sentar numa cadeira e apenas ouvir alguém falar. Não é isso. Eu vim aqui contemplar o meu Senhor. E eu tenho que me lembrar mesmo, porque as dificuldades, as circunstâncias, os problemas vão tentar fazer com que a minha mente não consiga focar nele. Mas eu tenho que lembrar a minha mente, eu tenho que lembrar o meu coração e dizer: eu estou na presença daquele que é digno de adoração. Eu estou na presença daquele que é digno de louvor. Eu estou na presença do meu Deus. Alma, lembre onde você está. Você está entendendo? Aí vem o halal, lembra? Eu estou pulando bem rápido. Halal é você fazer brilhar, elogiar, elevar. E halal é um senso de abandono à dignidade e à honra. É quando você fala assim: eu vou adorar e não importa o que os outros vão achar. Se precisar me jogar no chão, pular, gritar, eu vou adorar. A minha dignidade, a minha imagem não vai me impedir de adorar a Deus. Essa aqui pega a gente homem às vezes, não? Porque as mulheres, elas se soltam mais, não é? Sério mesmo, gente, fica só entre a gente aqui. As mulheres têm uma facilidade às vezes de se soltar, de chorar, a maquiagem escorre assim e tudo, e aquele negócio, mas elas não estão nem ligando, porque elas estão adorando a Deus. Depois elas vão lá, ficam com vergonha só depois, né? Mas nós homens, nós temos uma dificuldade de demonstrar emoção. E ainda mais, temos uma dificuldade com a nossa imagem. Porque nós pensamos, se nós mostrar uma imagem de alguém chorando, comovido, quebrantado, no nosso subconsciente muitas vezes demonstra, a gente pensa, né, que demonstra fraqueza. E na verdade não demonstra fraqueza. Demonstra força. Demonstra posicionamento. Demonstra um homem que entendeu o seu chamado, o seu papel. Quando nós temos dificuldades com as nossas emoções, de demonstrar as nossas emoções na presença de Deus, nós precisamos ser quebrantados. Essas são as pessoas que Deus chama de coração duro. A Bíblia fala muito disso. Pastor, eu preciso chorar todas... Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu tenho que abrir mão da minha dignidade, da minha imagem. Quando Deus me pegar, eu não posso limitar o que Ele quer fazer na minha vida. Tem pessoas que Deus está querendo pegar, está querendo transformar, mas por causa da sua imagem Ele não dá lugar para Deus. E Deus não arromba a porta. Ele só entra onde a gente deixa Ele entrar.
Então nós precisamos, homens, eu estou falando com os homens, mulheres, fecha os ouvidos aí. Homens, nós temos que parar com esse negócio de, ai, que vergonha, que nada, eu estou aqui para adorar a Deus. Eu vim aqui para exaltar o meu Deus. Se der vontade de rolar no chão, eu vou rolar no chão. Se der vontade de chorar, eu vou chorar, gritar, pular, por quê? Eu vim adorar a Deus, é o meu halal. Você está entendendo? Aí nós chegamos no Shabbat. O Shabbat é gritar, é glorificar no sentido de triunfar. É quando você tem aquele grito que está entalado aqui, ó. Você vê a semana toda e o inimigo está te tentando, mas você venceu. Aí você dá aquele, é o Shabbat, é aquele grito de vitória, de triunfo, de exaltação a Deus. Ei, Jesus, é o grito de celebração. Às vezes nós precisamos celebrar, gente. Eita, nós precisamos celebrar o nosso Deus. Quão bom Ele tem sido. Se eu perguntar para qualquer um aqui, de quão bom Deus tem sido, você com certeza vai sentar comigo e vai falar, pastor, eu tenho sido surpreendido pelo que Deus tem feito. Ele tem me... pastor, a bondade dele tem ultrapassado aquilo que eu peço. É abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Aí vem o meu Shabbat, que é o grito de triunfo. Falei sobre os amar também, que agora é adoração, é o louvor com cordas, com música. Você lembra disso? Com vozes. E os últimos dois, que são um conjunto do ápice do louvor, é o Barak e o Tehila. Barak significa prostrar-se, significa render-se, submissão total àquele que nós louvamos. O Barak só acontece quando nós conseguimos viver o Romanos 12. É por isso que Paulo começa, eu rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês entreguem o vosso corpo como um culto racional a Deus. Este culto racional está falando de submissão, está falando de rendição. Ele está falando, o Barak é quando você já não tem mais resistências contra aquilo que Deus quer fazer. Quando você já não resiste o falar de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, e você se rende porque você teve uma revelação e um entendimento de quem Ele é. Agora, preste atenção, nós podemos passar os primeiros 5 passos e não entender quem Deus é. Cara, a gente pode louvar aqui 10 músicas se for necessário, e sair daqui sem entender quem Deus é. Mas para que o Barak aconteça, a rendição verdadeira, nós precisamos ter primeiro um entendimento de quem Deus é necessário, e depois vem o Tehila, quando eu me rendo, aí o Espírito Santo, que habita dentro de mim, ele produz dentro de mim um cântico espiritual, um canto espiritual, é um louvor de gratidão e rendição que o próprio Espírito produz em nós. É como se o Espírito Santo estivesse cantando com a gente. Quando você canta, tem horas que não é você, é o Espírito Santo produzindo um louvor de gratidão a Deus, de adoração a Deus, e esse é o Tehila. Eu vou falar dessa forma. Eu posso comparar os primeiros 5 passos com alguém que toma um copo d'água. Um copo d'água. Você tem o Espírito Santo dentro de você. A água vai entrar dentro de você. Mas somente quando nós chegamos no Barak e no Tehila, é que nós mergulhamos num rio. Existe uma diferença entre tomar um copo da água e mergulhar num rio. Eu posso louvar, eu posso gritar, eu posso me dobrar, me prostrar, eu posso fazer tudo isso, eu posso estar na igreja, mas eu estou apenas tomando um copo da água. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Mas quando eu começo a entrar no nível do Barak e Tehila, eu estou entrando no nível de mergulhar no rio do Espírito. Aí eu não tenho mais as minhas forças próprias, eu não consigo mais andar com os meus pés. Aí é o Espírito quem está conduzindo a adoração na minha vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Chega um nível na nossa adoração que não é mais nós apenas, é o Espírito produzindo em nós uma adoração aceitável a Deus. É o Espírito produzindo em nós uma adoração que atrai a presença de Deus para o ambiente. É Ele que faz isso. É quando nós mergulhamos neste rio. Quando nós falamos de atrair a presença de Deus, quando nós falamos de trazer o céu à terra, não é apenas, nós pensamos que é apenas na igreja.
Nós pensamos, vamos trazer o céu. Hoje o céu desceu no culto. Hoje o céu desceu, hoje foi algo tremendo. E nós fomos condicionados, estamos presos numa caixinha, de achar que isso só acontece nos cultos. Só acontece quando o povo está reunido. E acontece também quando o povo está reunido. Mas quando nós falamos de trazer o céu à terra, eu não estou em nenhum momento querendo ensinar você a trazer o céu para o culto apenas. O céu tem que vir à terra, o reino tem que vir, a vontade dele tem que vir nas nossas vidas diárias, todos os dias. O Barak e o Terrila não acontecem apenas num contexto congregacional, eles acontecem num contexto individual, eles acontecem num momento de você e Deus, de rendição a Deus. E quantas pessoas têm dificuldade de chegar a este nível de adoração, só ela e Deus? Quantos de nós estamos com essa dificuldade? O Todá, o Yadal, o Halal, o Shabak, o Zamar, é eu construindo uma casa para Deus, como eu falei. Agora o Barak e o Terrila, é Deus vindo habitar na casa que eu construí. Se eu não conseguir chegar neste lugar, se nós não conseguimos chegar neste lugar, nós vamos ser sempre superficiais. É por isso que nós vivemos, como o Tiago fala, movido por ondas, por um vento que leva tão facilmente. A nossa mente, ela muda, nós somos inconstantes. Nós somos realmente crentes que têm altos e baixos constantemente. Isso não é normal. Irmãos, algum tempo atrás, foi ensinado que é normal o crente ter alto e baixo. Às vezes, irmãos, não é normal. É frequente, mas não é normal. Não é normal o meu relacionamento com Deus estar bom e depois estar mal. É claro que eu vou ter oscilações. Mas eu aprendi uma coisa um dia, não era nem nesse assunto, mas a vida do cristão, ela tem altos e baixos, mas sempre subindo. Porque quando nós pensamos a vida do cristão, nós pensamos assim, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Não, a vida do cristão, ela é alto e baixo, mas sempre subindo. Ela vai assim, ó. Sempre indo para cima, sempre subindo. Nós vamos ter um pouco de declínio, mas logicamente a nossa vida espiritual é sempre subindo. Não é normal nós nos acostumarmos sem sentir a presença de Deus. Pastor, entenda, eu sei que nós passamos por estes momentos, mas eu quero dizer para você, não é normal. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que é normal você passar por isso. Precisa haver em nós uma insatisfação de dizer, Senhor, a tua palavra me fala que o Senhor mandou eu orar dizendo que venha o teu reino. Senhor, eu não quero o teu reino dentro da igreja apenas. Eu quero o teu reino todos os dias, todas as horas, na minha família, com os meus problemas. Eu quero o teu reino na minha vida. Eu quero viver aquilo que a tua palavra fala. Trazer o céu à terra é nós vivemos no constante Barak e Terrila. Rendição e ser movido pelo Espírito Santo. A presença manifesta de Deus no céu, que nós falamos lá em Apocalipse 4 e Apocalipse 5. A presença manifesta de Deus produz Barak e Terrila naqueles que estão na sala do trono. Você já parou para pensar sobre isso? A Bíblia fala que João chegou e na sala do trono havia um sentado sobre o trono e ele começou a descrever a glória de Deus como pedras preciosas e um arco-íris que envolvia o trono, e ele fala assim: ao redor do trono haviam 24 tronos e neles estavam assentados 24 anciãos e eles estavam vestidos de branco com uma coroa de ouro na sua cabeça. E fala que ao redor e no meio do trono estavam os seres viventes. Aí você vê como que agora eles produzem Barak e Terrila. Porque é muito bom nós notarmos que os 4 seres viventes não cessam de declarar. Esse é um cântico espiritual. Mas pastor, eles estão apenas falando santo, santo, santo. Mas é o Espírito Santo produzindo nele um cântico espiritual de constante adoração e declaração de quem Deus é. E os anciãos, o que eles falam? É um Barak com Terrila. Como assim? Os anciãos sentados nos tronos. Aí João descreve, mas eles se prostram diante daquele que se assenta no trono,
do cordeiro, tiram as suas coroas da cabeça e jogam aos pés do cordeiro. Irmão, isso é uma total rendição de você. Eu não tenho glória, eu não quero glória, eu não importa a minha imagem, não importa se a coroa é bonita ou não, eu quero adorar aquele que está sentado no trono, eu quero adorar aquele que me deu vida, eu quero adorar porque eu consigo ver a glória dele. Ai, Jesus do céu, você não está entendendo. Nós não estamos entendendo, irmãos. Este lugar de rendição, este lugar de adoração produzido em nós, produzido na nossa vida, vai limitar o que Satanás pode mexer, vai limitar onde ele pode tocar, porque quando eu estou rendido ao Senhor, quando o Espírito Santo está produzindo adoração em mim, eu não tenho mais dignidade própria, eu não tenho mais valor próprio, eu não tenho mais nada que me atraia. O que Satanás poderá roubar de mim? Se eu já lancei tudo aos pés do cordeiro. Quando ele consegue roubar alguma coisa da gente, presta atenção nisso. Isso agora é descendo aqui, ó. Quando Satanás consegue roubar alguma coisa da gente, é porque nós não entregamos tudo ainda a Deus. Mas Satanás fez isso, então não era de Deus. Você não tinha entregado para ele. Porque de Deus ele não rouba. Jesus. Estou falando com alguém aqui? Então, toda situação que nós passamos tem o potencial de produzir em nós Barak e Terrila. Toda situação que nós passamos tem o potencial de produzir isso. E como que então nós vamos potencializar isso? De acordo com o nosso entendimento de quem Deus é e de acordo com a atitude do nosso coração. Porque, irmãos, nós podemos passar pela prova e desanimarmos nela e morrermos nela. Nós podemos passar pelas tempestades da vida e dizer, eu não consigo mais, Deus, eu vou desistir. Eu posso passar pelos problemas, pelas dificuldades, falando, eu já entreguei tudo nas mãos dele, eu já tenho tudo aos pés dele, nada mais vai me tirar a minha alegria, porque eu não tenho nada, nada pertence a mim. Irmãos, é total rendição à vontade de Deus, quando tudo é dele, é ele quem cuida de tudo. Você não entendeu? Você está com um problema de cuidar das suas coisas porque você não entregou para Deus, porque quando você entrega para Deus, é Ele quem cuida das suas coisas, é Ele quem cuida. Toda situação então tem o potencial de produzir isso em nós. É uma oportunidade de nós vivemos uma revelação nova de quem Deus é. É uma oportunidade de ter uma revelação nova de quem Deus é. Tem coisas que você ouve e é maravilhoso, mas tem coisas que você precisa experimentar. E somente a experiência pode produzir Barak e Terrila. Tem coisas que nós ouvimos que os outros passaram, é maravilhoso. Ontem mesmo eu ouvi alguns testemunhos maravilhosos lá em casa. É maravilhoso. Mas a única coisa que produz Barak, Terrila, rendição e cântico espiritual é eu passar com isso com Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que está tão difícil? Por que eu estou desse jeito? É porque eu quero produzir algo novo em você. Eu quero produzir dentro de você uma adoração que vai além do superficial. Ei, Jesus, aleluia. Ouvir que Ele é provedor é uma coisa, experimentar a provisão é outra. Você não está entendendo. Ouvir que Ele cura é uma coisa, ser curado por Ele é outra. Irmãos, Deus está querendo dar experiências, não apenas de ouvir falar. Jó chegou no final da sua vida e falou, um dia eu ouvia falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu não quero apenas ouvir, eu quero experimentar. Porque a experiência produz Terrila. Aleluia. Viver o céu aqui na terra é nós passarmos por essas experiências para termos uma revelação de quem Ele é. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Como que eu vou experimentar? Passando por batalhas. Você não está entendendo. O Senhor é o Deus da batalha, Ele é um Deus vitorioso. Como que eu vou saber disso? Experimentando a batalha, porque no meio da batalha, Jesus, no meio da batalha Ele se levanta e fala, você não precisa lutar, essa batalha não é sua, você não precisa passar. Por quê? Porque eu estou batalhando no teu lugar. E entenda o que Deus está falando. Aleluia.
Então nós queremos viver a presença dele constante aqui na terra, nós temos que aprender a adorar ele constantemente, atrair a presença manifesta dele para a terra. E isso parece até algo que a gente fala meio que abstrato, né? Atrair a presença de Deus para a terra. Irmãos, Deus ama estar com a sua noiva. Deus ama estar com a sua noiva. O desejo de Deus é estar conosco todos os dias. Eu sei que o Espírito Santo está aqui, mas a presença manifesta de Deus, Ele quer que nós estejamos ela todo dia. Ele ama ser atraído pela gente. Nós é que perdemos o prazer de atraí-lo. Nós perdemos o prazer de atraí-lo. Uma vida de adoração atrai a Deus. Nós queremos atrair, então, a presença de Deus à terra. Por que nós queremos atrair a presença de Deus? Porque todas as vezes que nós atraímos Deus, o ambiente muda. A circunstância muda. Espera aí, escute, eu estou falando com alguém aqui hoje. Vocês estão com a vida tudo tranquila, eu acho, só pode. Presta atenção. Se não está com problema, então, eu vou falar da sua vida espiritual. Quando a presença dele invade a nossa vida espiritual, nós não podemos continuar sendo o mesmo. Se nós estamos sendo o mesmo por muito tempo, é porque a presença dele não nos visitou mais. Ah, fala Deus. Irmãos, se eu estou sendo o mesmo pastor que eu era alguns dias atrás, se eu estou sendo a mesma pessoa, se o meu nível de intimidade está igual a alguns dias atrás, é porque ele não me visitou. Porque todas as vezes que ele visita, ele transforma. Todas as vezes que ele visita, ele muda a circunstância. E escute, toda vez que ele entra na sua vida, alguma coisa ele vai fazer. Ele não aparece por aparecer, ele aparece para transformar. Nenhum momento na Bíblia Deus apareceu por aparecer. Deus não gasta Deus com coisas assim. Quando ele aparece é porque ele vem trazer resposta. Quando ele aparece ele vem trazer solução. Quando ele aparece ele vem trazer revelação. Quando ele aparece ele vem mudar a nossa história. Deus é um Deus que aparece para transformar. O que você tem enfrentado? Traz o céu para a terra. Essa oração que Jesus nos mandou fazer é uma oração particular. Não é uma oração congregacional. Ela é particular. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Na terra, aí nós podemos traduzir assim, na minha vida. O problema é que nós queremos trazer ela para a terra, mas não para a nossa vida. O reino quer invadir a tua vida, a tua casa. A vontade de Deus quer invadir a tua vida, a tua casa. É no teu lar que Ele quer invadir. Não é apenas a terra como o globo, não. Ele quer invadir você. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela é no céu. É atrair a presença manifesta de Deus para dentro da gente. Irmãos, tem momentos que nós precisamos da presença manifesta. Eu me lembro lá em Lucas capítulo 8, os discípulos estavam no barco e Jesus estava o quê? Dentro do barco. Jesus estava dentro do barco. Só que a Bíblia nos fala que Jesus estava tirando um cochilo. Ele estava dormindo. E a tempestade se levantou. As ondas começaram a bater no barco. O vento começou a soprar no barco. E eles se desesperaram, mas Jesus estava no barco. Eles tinham visto já Jesus fazer milagres. Jesus estava no barco, mas só que Jesus estava dormindo naquela ocasião. Aí eles acordaram Jesus e falaram: mestre, não te importa que nós vamos perecendo? E Jesus acorda, se manifesta, e ele fala assim: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Quando ele se manifestar na sua vida, quando o céu descer na sua casa, essa tempestade vai se acalmar. Jesus, essa tempestade vai se acalmar. A solução do teu problema é a presença de Jesus dentro da tua casa. Nós experimentamos a presença de Jesus nos cultos, que a pastora orou aqui, e realmente nós temos experimentado. Mas qual foi a última vez que ele invadiu a tua casa? Responda só para você mesmo. Qual foi a última vez que ele invadiu a tua casa?
Qual foi a última vez que os televisores foram desligados, que os aparelhos foram desligados, que o celular foi desligado? Qual foi a última vez que a presença dele teve mais importância para você e para mim do que todas as outras coisas? Porque enquanto ele não tiver mais importância para nós, ele não vai poder invadir o ambiente. Qual foi a última vez que não houve um aparelho celular, que não houve uma televisão, que não houve uma distração? Qual foi a última vez que a presença dele invadiu a tua casa, e os teus filhos sentiram a presença dele, e a tua esposa e teu esposo, e vocês falaram, alguma coisa diferente entrou aqui dentro? Qual foi a última vez, ou é só na igreja? Nós sentimos Deus na igreja, mas Ele não quer manifestar o reino só na igreja, Ele quer manifestar lá dentro da tua casa. Irmãos, leva Ele para casa com você. Tem dias que a gente tem que pegar e falar assim, hoje não vai ter televisão, não vai ter iPad, não vai ter celular, hoje eu vou desligar a rede social, hoje eu vou fazer o quê? Nós vamos sentar aqui, nós vamos adorar. Por quê? Porque eu preciso que Ele invada essa casa mais uma vez. Eu preciso que Ele entre nesse ambiente mais uma vez. Eu preciso que Ele entre nessa igreja mais uma vez. Eu preciso que Ele manifeste a sua presença mais uma vez. Trazer o céu à terra é trazer a presença manifesta, é a glória dEle nas nossas vidas. Tenho uma notícia para você. A tua família não vai ser mais normal quando Ele invadir a tua casa. Enquanto Ele invadir só a igreja, ela vai continuar sendo igual. A minha família vai continuar sendo igual. Enquanto for só aqui na igreja, vai continuar sendo igual. Mas quando Ele invadir a tua casa, a tua família não será mais normal. Os vizinhos vão chamar a polícia e falar, está acontecendo uma baixaria aqui do lado. Está acontecendo um negócio meio doido, vem cá ver. A polícia vai chegar lá, vocês estão lá falando língua estranha, vocês estão lá glorificando, orando um pelos outros. Por quê? Porque Deus vai fazer vocês uma família esquisita. Cheia da presença de Deus, mas esquisita, porque o que para o mundo parece loucura, irmãos. O mundo não entende. O mundo não entende quando Deus entra num ambiente. O mundo não entende o que é sentir a presença de Deus. Irmãos, por que nós nos limitamos em sentir Ele só aqui? Nós somos tão tolos. Nós sentimos Ele aqui, é tão bom, é tão maravilhoso. Meu Deus, eu não quero mais sair daqui. Então leve Ele para casa com você, por favor. Ele quer trazer o reino, a presença, para onde você estiver. Qual foi a última vez que Ele apareceu lá? Qual foi a última vez? Quando foi a última vez que você ouviu a voz dEle? Teve uma vez, no Men-Up, eu perguntei para os homens, quantos já tinham ouvido a voz de Deus? E eu fiquei abismado, eu fiquei perplexo, que muitos ainda não tinham nem ouvido a voz de Deus. Passou uma voz audível, assim, ei meu filho, estou... Não, não é isso não. Mas é sentir que Deus falou. Você quer ver? Eu tive uma experiência bem legal, acho que foi 2 noites atrás. O meu filho, Noah, acordou no meio da noite dizendo que estava com medo. Nós estávamos dormindo, nós falamos o que para ele? Não, volta para a tua cama, vai dormir. E ele voltou, ele é obediente, ele voltou. Só que quando ele voltou, o Espírito Santo falou comigo assim, quando você está com medo, você não gosta que eu fique perto de você? Eu falei, claro. Ele falou, então é o mesmo sentimento que ele está tendo agora, ele precisa do pai dele, do lado dele. Eu me levantei da minha cama e eu fui lá. Eu orei por ele, fiquei um pouquinho com ele. Irmãos, qual foi a última vez que você ouviu o Espírito Santo falar com você? Qual foi a última vez que nós paramos para discernir? Pastor, eu nunca senti isso. Irmãos, em nome de Jesus, daqui em diante você vai começar a ouvir a voz de Deus. Daqui em diante você vai ser sensível ao que Deus quer fazer na tua família. O agente facilitador da presença de Deus na sua casa é você. É Ele quem quer usar você para trazer, para atrair a presença dEle para dentro da tua casa. Você é um agente facilitador da presença de Deus. Comece a trazer Ele novamente. Qual foi a última vez que lá no trabalho Deus pegou a gente? Que nós saímos do ambiente porque senão nós íamos chorar na frente dos americanos. Qual foi a última vez? Nunca aconteceu, então eu declaro que em nome de Jesus vai começar a acontecer com muitos aqui, em nome de Jesus. Você vai precisar enxugar as lágrimas,
Porque a presença de Deus... Não, eu vou falar, Deus vai usar você para pregar para americanos em nome de Jesus, porque a presença dele vai invadir o seu trabalho também. É hora de nós parar com esse evangelho que não tem mais nada de sobrenatural. Ah, pastor, eu não falo inglês. Fala em línguas e Deus traduz para inglês, irmãos. Em nome de Jesus. Não foi o que o pastor Rafael falou aqui? Que a mulher estava orando em línguas e o outro entendeu em hebraico. Irmãos, a nossa limitação são as desculpas que Moisés deu. Senhor, tenho a língua pesada. Eu não sou eloquente, eles não vão me aceitar, Senhor. Nós começamos a dar desculpa. Aí Deus pegou Moisés de um jeito tal que Moisés depois ficou 40 dias no monte com Deus e voltou cheio da glória de Deus. E quando ele desceu naquele lugar, todo o povo começava a ver o rosto dele brilhar, da glória de Deus. Sabe o que a gente precisa? É voltar para o lugar secreto, porque no lugar secreto nós vamos incendiar os lugares que são públicos. Nós queremos incendiar lugares públicos sem antes estar no secreto. Todo o combustível para o público tem que ser produzido no secreto. O combustível para aquilo que a gente exerce em público é produzido no secreto. Escute, eu tenho uma notícia para você. Ele habita dentro de você, ele quer se manifestar na sua vida, ele quer usar a tua boca, ele quer usar a tua mente, ele quer usar você, onde você estiver, ele quer manifestar a glória dele na sua vida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não na igreja, na minha vida. O que é reino de Deus? O que é trazer o reino de Deus? É eu ser um verdadeiro cristão onde eu estiver. O reino está dentro. É eu ser um verdadeiro cristão onde eu estiver. Ele habita dentro de você e ele quer se manifestar através de você. Semana passada eu falei um pouquinho sobre Efésios capítulo 5, mas eu preciso falar isso novamente. Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Esse termo, enchei-vos do Espírito, e no grego é empneumati, significa literalmente uma ordem, é um imperativo. Você pode notar que ele não está falando assim, ó, quando você quiser, ou se der, você se enche. É opcional, não, ele falou assim, ó, enchei-vos, é imperativo. É uma ordem que ele dá. E ele fala assim, é um imperativo, é um comando contínuo de enchimento. Não é uma ocasião única. É você ser continuamente cheio do Espírito Santo. É um encher contínuo, todos os dias, todas as horas, em todos os tempos. Eu preciso estar buscando ser cheio do Espírito. E por que Paulo fala isso? Nós estamos estudando Efésios agora, na classe de teologia. E você vai ver que durante a carta aos Efésios, Paulo tem uma missão. E 2 vezes ele se coloca de joelhos e ele ora pelo povo. E ele fala assim, a minha oração é essa. E no final da oração ele fala assim, ó, que vocês conheçam a plenitude do Filho de Deus. Por que ele fala isso? Porque nós podemos conhecer parte e não a plenitude. Nós podemos conhecer quem Jesus é como Salvador e não Senhor. Podemos conhecer Ele na igreja e não em casa. Nós podemos ter um entendimento de que Ele é o Filho de Deus, mas não Deus. Então, nosso conhecimento precisa ser a plenitude daquilo que Ele fez. O que Paulo está falando em Efésios 5,18 é, eu quero que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. E olha o que ele fala no capítulo 1, no versículo 22. Ele está falando... Ele está fazendo uma oração, ele fala assim, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então a igreja se torna a plenitude de Cristo, e ele enche todas as coisas. Irmãos, se nós vamos ser a plenitude de Cristo, isso é profundo, irmãos. Não é só Ele ser a nossa plenitude. Nós, a igreja, somos a plenitude dEle. Se isso é verdade, para isso ser verdade, não pode estar contido num sermão.
Não pode estar contido em músicas, não pode estar contido num culto dominical, não pode estar contido. Para eu ser a plenitude de Cristo, precisa ser algo constante. Por isso que Paulo, em Efésios capítulo 5, ele fala assim, ó, enchei-vos continuamente, porque vocês precisam ser cheios da plenitude de Deus. Efésios 3, ele fala assim, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para o quê? Para aí. Se você ler depois a oração dele, do capítulo 3, você vai ver. Ele faz uma oração linda, maravilhosa, teológica, esclarecimento teológico, revelação teológica. E ele fala assim, para que vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, porque o amor de Cristo não pode ser entendido, ele é conhecido. Para que, pastor, tudo isso? Para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. Tehila é nós sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Tehila é Efésios capítulo 5, é nós nos enchendo do Espírito Santo de Deus. É isso que o Espírito Santo está produzindo em nós. Em pneumate é você totalmente ser imerso naquilo que é o Espírito Santo. E Deus quer nos levar a um ambiente, a um lugar, a um entendimento que cristianismo não é mais o culto apenas. Gente, quanto tempo nós estamos batendo essa tecla, né? Eu acho que um dia nós vamos entender. Cristianismo não é só isso. Por muito tempo foi descrito, foi ensinado que se você cultuasse apenas era o suficiente. Se você estivesse num contexto congregacional é suficiente. Não é. É importante, é vital, sim, mas não é suficiente. Paulo nos ensina nas suas cartas que o suficiente é quando nós estivermos cheios da plenitude de Deus. Efésios capítulo 4 ainda. Isso ainda na carta de Efésios, eu acho que eu não coloquei aí para vocês, mas está me lembrando agora. Quando Paulo começa a descrever os ministérios, ele vai dar uma missão para os ministérios. Ele vai falar o propósito de todo o ministério, olha só. E ele fala assim, a partir do 10, 4:10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo até, agora olha isso, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você já parou para meditar nesse versículo? Eu vou deixar, chega em casa, você vai ler o capítulo 4 de Efésios. O propósito da igreja, dos ministérios, do serviço, da congregação, do congregacional, é preparar você para enviar você. É para que você aprenda a ser cheio do Espírito, para que quando você estiver lá fora, você possa exercer aquilo que você aprendeu aqui dentro. O propósito da igreja não é trazer você para dentro, é enviar você para fora. Ah, você não está entendendo, para aí. Nós estamos acostumados a dizer, vamos lá, vamos para a igreja, vamos lá. Não, isso é bom, é maravilhoso, mas tinha que ser assim, vamos para a igreja. Por quê? Eu quero aprender a ir para fora. Eu quero aprender a pregar lá fora. Eu quero trazer o reino para fora. Eu quero chegar lá na carpintaria e instituir o reino de Deus naquele lugar. E eu temo que nós estamos vivendo apenas parte daquilo que Jesus deixou para nós. Se nós queremos viver o céu na terra, nós precisamos tirar o céu de dentro da igreja também. Pastor, isso é heresia, hein? Não, não é.
Se o céu ficar contido dentro das igrejas, como que esse mundo vai se arrepender? Como que esse mundo vai sentir a presença de Deus? Como que esse mundo vai sentir a necessidade? Irmãos, a presença de Deus na igreja deve produzir presença de Deus lá fora. Ei, Jesus! Segunda Crônicas fala que quando a presença de Deus desceu naquele lugar, não houve culto. Eles não conseguiram fazer aquilo que era normal do culto. Eles não conseguiram tocar, não conseguiram sacrificar. Por quê? Porque a presença de Deus vem encher eles primeiro para depois eles cultuarem. O que Deus está querendo fazer, trazer o céu na terra, é fazer com que nós entendamos que tem algo melhor, algo mais profundo, algo mais poderoso, que o sobrenatural ainda continua existindo. Aleluia! E nós temos vivido o sobrenatural de Deus, viu? Eu mencionei aqui ontem mesmo, numa reunião de líderes, eu pude ver o quanto Deus tem sido bom com a gente. Vocês devem, daqui para frente, vocês vão ouvir muitos e muitos mais milagres, porque Deus continua agindo, Deus continua fazendo, Deus continua transformando, Deus continua abrindo portas, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. E vou terminar aqui. Na sala do trono, se você vê a descrição de João, se você vê a descrição de Ezequiel, ou até a descrição do próprio Isaías, você vai ver que na sala do trono, o trono não está no fim da sala. O trono não está numa esquina, não está num canto. O trono, ele está centralizado na sala. E tudo o que acontece ao redor do trono. Os 24 tronos dos anciãos estão ao redor do trono. Porque quando a presença de Deus está realmente manifesta, ele não é um amuleto que nós colocamos e dizemos assim, quando eu precisar eu vou usar. Ele precisa se tornar o centro de tudo que nós fazemos. Você não entendeu? Nós usamos Jesus como um amuleto, algo que nós vamos acrescentar à nossa vida. Ah, aceitei Jesus, você virou crente. Sim, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou para o domingo lá, eu vou adorar a Deus. Não, você não entendeu. Quando nós aceitamos Jesus, todo o resto na nossa vida tem que agora estar ao redor do centro que é Ele. Todas as minhas decisões, todas as minhas ações, tudo que eu possuo ou tudo que me pertence agora, está submetido à adoração a Ele. A minha vida não é acrescentar Jesus. Na verdade, eu sou acrescentado a Ele, né? Na verdade, Ele se torna tudo na minha vida. Se você vê na sala do trono, João chegou e falou assim, eu cheguei lá, tinha um que estava sentado no trono, e ele começa a descrever, o candelabro está na frente, que são os Espíritos de Deus, os 24 anciãos estão ao redor, e depois ele descreve os seres viventes, e fala assim, eles estão ao redor e no meio do trono, e depois ele fala, mas eu vi um no capítulo 5, que estava no meio do trono, e ele tinha aparência de um cordeiro que morreu. Ei, você não está entendendo. Quando nós falamos, vamos trazer o céu à terra, é trazer Jesus para ser o centro das nossas vidas. E é aqui que nós falhamos, irmãos. Nós queremos viver o sobrenatural, nós queremos viver a presença de Deus, nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós, a plenitude, mas nós não queremos dar o centro da nossa vida para Deus. Nós queremos acrescentar Ele com um amuleto de quando eu precisar, eu vou lá, esfrego a lâmpada, ele sai, cumpre o meu desejo e volta para a lâmpada. Aí Deus está falando, eu quero trazer o céu à terra, mas para eu trazer o céu à terra, eu preciso ser o centro da vida de vocês. Eu preciso ser o centro da vida de vocês. Eu preciso ser o centro daquilo que vocês almejam, o centro da minha vida. Ele se torna o centro das nossas vidas. Quantos ainda querem o céu na terra? Quantos estão dispostos a viver Barak Tehila aqui na terra? Quantos estão dispostos a fazer o Senhor Jesus o centro da sua vida? O centro da nossa vida. Fica de pé, por favor. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você.
E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.